Vamos falar um pouco agora sobre intubação orotraqueal. E essa sequência é uma sequência importante, porque a intubação não é um ato puramente técnico. Se você ensinar um macaco a intubar e passar um tubo com ele 3 vezes, na quarta ele faz sozinho. Mas o ato envolvido, até a indicação da intubação, o manejo daquele paciente para ser intubado, o posicionamento, a intubação em si e até mesmo os cuidados pós-intubação é que vão determinar se vai ser um procedimento de sucesso ou complicações. Então, vamos iniciar. Quais são as indicações de intubação? Como que eu vou pensar nisso? Para a gente não categorizar em itens 1, 2, se intuba nisso, nisso e nisso, entenda que tem 3 situações que podem exigir uma intubação. Então, aquele paciente que tem falha na proteção das vias aéreas, é o mais clássico. Aquele paciente que tem uma falha na ventilação ou na oxigenação. E quem assistiu a aula de insuficiência respiratória sabe que ventilar é uma coisa e oxigenar é outra. De forma que a ventilação está relacionada com a dinâmica ventilatória, caixa torácica e essa ventilação, entrada e saída de ar e, por consequência, a pressão parcial de gás carbônico, e que a oxigenação está muito mais relacionada com a pressão parcial de oxigênio, aquele gás na forma de troca gasosa, difusão pela membrana, alvéolo capilar. E, por fim, que é o curso clínico desfavorável, e eu vou detalhar cada ponto logo mais. Então, primeiramente, aquele paciente tem falha na proteção das vias aéreas, é uma via aérea pérvia, esse paciente tem uma proteção contra aspiração de conteúdo gástrico, esse paciente tem um nível de consciência alerta, enfim, como é que eu vou identificar? Se aquele paciente está acordado e está falando, a fonação presente, uma fala adequada, você conclui que ele é um paciente que tem proteção de vias aéreas. Por quê? Porque essa fala, ela envolve reflexos complexos, vão desde a via aérea superior pérvia, até mesmo a musculatura dessa região adequada. Esse paciente, como é que eu vou identificar se eles têm ou não têm uma via aérea pérvia? Então, existe o Geiger Reflex, que é algo mais antigo, que ele vem trazer para a gente, ele tinha uma categorização como sendo um indicador de via aérea, de proteção de via aérea. Você faz um estímulo na região de palato posterior ou orofaringe posterior e vai induzir como se fosse um vômito. É diferente de engasgo, mas parece mais um vômito. E o que acontece? Quando começou-se a estudar isso, viu que a presença dele não garante que tenha proteção e sua ausência também não exclui a mesma, de forma que ele não tem nenhuma validade para indicar a intubação de forma isolada. Além de você poder induzir o próprio vômito e o paciente aspirar, vai ficar algo mais catastrófico. A deglutição por si, será que ela tem uma validade ou será que ela não tem uma validade? A deglutição voluntária e espontânea, ela tem sim a sua validade. Então, esse reflexo da deglutição ele é complexo, então você tem receptores que vão indicar que tem uma secreção na região posterior, você tem toda a movimentação de palato, até mesmo de língua e a da faringe posterior para poder deglutir de forma voluntária. Então, um reflexo complexo que vai falar para a gente que o paciente tem sim capacidade. Como eu sei que esse reflexo está ausente, peço para engolir, ok? Mas quando você tem um acúmulo de secreção na região posterior da faringe, então isso já mostra uma potencial falha em proteger as vias aéreas. Outra forma, a respiração espontânea por si só não vai significar que a via aérea é protegida de forma eficaz, é importante lembrar disso. E quais são os sinais de obstrução de via aérea superior? Eu tenho 4 sinais principais, que é aquela voz de batata quente, ou seja, uma voz em que você está vendo que ela é um pouco mais anasalada, um pouco mais abafada, uma fonação não adequada, aquele paciente que não deglute, como a gente falou, aquele paciente que apresenta estridor, sendo que o estridor é um importante marcador. A gente vai falar dele mais para frente, um pouco mais. Mas o estridor já mostra para a gente um grau de obstrução importante, por volta de 50% até mais, 50% ou mais. E aquele paciente com dispneia. Lembrando que dispneia, muitas vezes, é um sinal subjetivo, né? Ele é um sintoma, então você tem que ver e visualizar esse sinal. Segundo ponto, então, a gente falou se tinha ou não tinha uma capacidade de proteger vias aéreas. Segunda parte, ele consegue ou não consegue manter a ventilação e oxigenação adequadas. Então, aquele paciente que, apesar da via aérea estar pérvia, ele consegue ou não consegue oxigenar? Ele tem uma falha em oxigenar ou ele tem uma fadiga ventilatória? Também é outro ponto importante. Terceiro ponto, o curso clínico desfavorável. Então, aquele paciente que mesmo mantendo a via aérea pérvia, mesmo protegendo essa via aérea, mesmo conseguindo ventilar ou oxigenar, será que ele pode ter uma piora clínica que vá afetar esse sistema? Como que eu identifico esse paciente? Por exemplo, aquele paciente com queimadura de vias aéreas, sabe que naquele momento ele consegue ventilar, mas ele não pode evoluir com um edema dessa via, ele não pode obstruir e levar até uma falência respiratória. Aquele paciente com politrauma, teve uma contusão, até mesmo uma contusão torácica grave, a ventilatória dele está comprometida. Aquele paciente que grave vai ser transferido, seja inter-hospitalares
ou até mesmo intra-hospitalar para realização de exames, e aqueles pacientes com lesão em região anterior do pescoço, é um hematoma dissecante, enfim, é uma tumoração, algo que possa levar esse paciente a uma dificuldade ventilatória, até uma falha ventilatória. Então, incapacidade de manter as vias aéreas pérvias, aquela incapacidade de manter a ventilação e oxigenação adequadas e, por fim, o curso clínico desfavorável. São as três principais. Obrigado.